Olá, Apóstolo Francisco, canal Geração Profética, com um vídeo novo aqui no canal para abençoar a tua vida. Aonde é que fica as regiões celestes, tão falada em Efésios, no seu livro, 6 capítulos, mas ele traça ali um paralelo muito especial sobre as regiões celestes. Alguns dizem que é o lugar onde Deus se manifesta, aonde Cristo está. E quando a gente dá uma rápida passagem, uma rápida leitura, sem se aprofundar muito no que ali está escrito, a gente entende que logo no seu versículo 3 do capítulo 1, vai dizer que bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Como se nessa região também Deus já nos abençoou com tudo aquilo que nós esperamos. Também diz que ali se encontra a igreja. De que maneira? Uma igreja espiritual, vamos dizer assim, numa visão celestial. Como que Cristo é o cabeça desta igreja, o corpo de Cristo é a igreja, e todo o principado está debaixo dos pés desta igreja. E Cristo assentado à direita de Deus nas regiões celestes. Sabe, se olharmos para isso, a gente começa a ter uma visão de Deus sentado, nós, a igreja em Cristo ao lado de Deus, e começamos a imaginar uma guerra, uma batalha acontecendo com os principados debaixo dos pés da igreja. Quando nós pensamos em regiões celestes, quando nós olhamos em regiões celestes, a gente tem esta visão. Aonde fica? Como acontece? A gente começa a pensar sobre batalha espiritual, lá no capítulo 6, que diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra todo principado e potestade, contra os príncipes das trevas deste mundo tenebroso, nos lugares celestiais. Sabe, ter esta visão, compreender isso no livro de Efésios, requer um estudo pormenorizado, requer um aprendizado pormenorizado. Mas para alguém que está no começo, para alguém que não tem muito tempo aqui para falar num vídeo, nós começamos apenas a imaginar que Cristo é o cabeça da igreja, a igreja é o corpo de Cristo, e que as potestades estão debaixo dos nossos pés, que a guerra acontece do inimigo contra o corpo. O cabeça é algo imutável, Cristo sempre será o cabeça, mas o corpo sempre será atacado pelo inimigo, mesmo com a sua derrota já eminente nas regiões celestes, mesmo ele debaixo dos pés desta igreja, ele continua atacando o corpo, trazendo dificuldade para o corpo. A cabeça jamais perde, mas o corpo sempre é enfrentado. O inimigo sempre vai se levantar contra o corpo, que é a igreja. E infelizmente é esta igreja que está sofrendo as maiores perdas e derrotas, porque não tem entendido que isso está acontecendo agora, neste momento. Sabe, não podemos negligenciar batalha espiritual. Parece uma coisa definida, parece uma coisa que já está vencida, mas ela está acontecendo. Ela está se processando. E nós precisamos assumir papel e posição de batalhadores espirituais. Sabe, ali em todo o livro, você vai encontrar escritos regiões celestes. Vai encontrar a posição da igreja. Vai encontrar a posição do inimigo. Sabe, eles foram desmascarados, envergonhados por Cristo. E diz que os sujeitou debaixo dos pés desta igreja. Mas por que a gente sempre está sendo atacado? Porque a igreja não guarda posição, porque a igreja não entende seu papel. Sabe, muitas das vezes a igreja guerreia contra ela mesma. A igreja guerreia contra a igreja e não contra o inimigo. Sabe, a Bíblia diz que a luta não é contra a carne, é sangue, mas é contra os principados. Mas a igreja vive guerreando contra a igreja. É uma igreja falando de outra igreja. É uma igreja dizendo que essa vai para o céu e outra não vai.
Sabe? E isso se falando em igreja. E quando os inimigos são os próprios irmãos, um fofocando de outro, falando da vida do outro. Sabe, ao invés desta igreja assumir uma posição e entender que a nossa luta não é contra carne e sangue, nós lutamos contra nós mesmos. Confusões no meio da igreja, pecado no meio da igreja, coisa errada no meio da igreja, pessoas se degladiando no meio da igreja, e nós nos guerreamos dentro da igreja e nos esquecemos que a luta é contra o inimigo. Nos guerreamos contra nós e nos esquecemos da verdadeira guerra que acontece. Então, apesar de Cristo ter sujeitado o inimigo debaixo dos pés desta igreja, esta igreja está sendo derrotada com alguém que já foi vencido. Porque ela está guerreando entre ela mesma. Ou, vou dizer uma coisa para você. Aprenda que a verdadeira guerra da igreja já foi vencida por Cristo. Mas que ela está perdendo porque ela está lutando consigo mesmo. Não existe unidade, união, perdão, amor. E esta igreja está sendo derrotada porque ela se guerreia consigo mesmo. Eu queria falar mais aqui. Queria ministrar mais ao teu coração, mas fica com esta palavra aí, que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Uma outra hora a gente volta para pormenorizar tudo aqui. Porque eu apenas dei para você algo, mas acredito que Deus tem coisas maiores para você. Fique na paz aí e Deus te abençoe em nome de Jesus.